Olá, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e no canal Paz e Bem, onde esse programa vai ao ar quase simultaneamente, com algumas horas de diferença. Conexões Espiritualidade Crítica. Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Hoje nós vamos tratar de um tema delicado. Esses temas que envolvem religião, religiosidades, espiritualidades, são sempre delicados, porque estamos, parece que andando sempre em campo minado. Queremos deixar uma porta sempre aberta ao diálogo interreligioso, porque faz parte, inclusive, da nossa proposta aqui, mas também não podemos fechar a porta para as críticas contundentes, necessárias, pertinentes, aquilo que as religiões têm feito de negativo em relação à humanidade. E vamos falar hoje das supostas guerras santas. Será que existe guerra santa? Será que existe guerra que se justifique? Será que existe guerra que tenha necessariamente de acontecer? Então, isso é uma coisa muito delicada, porque quando a gente analisa todas as relações humanas, sejam elas a nível individual, sejam coletivamente falando, entre povos, entre nações, entre tribos antigas, entre adeptos de diferentes religiões, entre clãs, né? Entre classes sociais, todas essas relações são marcadas desde sempre pela violência, pela opressão, pela competição, né? Embora tenhamos que dizer que o que mantém a sociedade viva não é a violência nem a opressão, é a colaboração, é a cooperação. Se nós não tivéssemos um tecido cooperativo, colaborativo, né, entre as pessoas, entre as sociedades todas, entre os diversos povos do mundo, nós não teríamos a possibilidade sequer de sobreviver. Então, isso muitas vezes se faz através dos liames econômicos, né? Porque aí os interesses garantem, né? Muitas vezes uma suposta não violência, porque a violência também pode vir e muitas vezes vem através da exploração econômica, mas, de qualquer maneira, o que mantém o tecido social costurado não é a violência, é a cooperação, né? Aliás, é uma das coisas que o Russell Wallace falou em oposição ao Darwin, que os dois, né, propuseram simultaneamente na Royal Society de Londres a ideia do evolucionismo, e o Darwin achava que o evolucionismo se dava através da lei do mais forte, né, da escolha das espécies através da lei do mais forte. Só que o Russell Wallace falava que não, que era através da cooperação que as espécies se mantinham, inclusive a espécie humana. Mas tudo isso para dizer o quê, né? Nós temos uma tendência de nos unirmos, de cooperarmos mutuamente, temos uma necessidade de nos unirmos, de cooperarmos mutuamente, mas temos também um ímpeto de agressividade que é estimulado pelas relações econômicas, políticas e religiosas, né? Porque aí entra então a questão da suposta guerra santa, porque muitas vezes as religiões vêm com um discurso para justificar a guerra ou para mascarar a guerra de argumentos palatáveis, de argumentos aceitáveis, de argumentos que, digamos, abonem ou aliviem a nossa consciência diante das violências que praticamos mutuamente há séculos e séculos e séculos. Tem um filme maravilhoso, quase desconhecido no Brasil, porque nós não conhecemos os filmes indianos de Bollywood, e são filmes interessantíssimos, produções de alto custo, belíssimos do ponto de vista estético. Um filme chamado Ashoka, que trata de um personagem um tanto lendário, mas real, que viveu em torno de 300 anos antes de Cristo e que era um guerreiro violentíssimo, violentíssimo, né? Inclusive matou os próprios irmãos para ascender ao trono e promoveu inúmeras guerras, até que ele se converte ao budismo, que então já tinha uma proposta de paz, de pacifismo, né?
Buda tinha vivido alguns anos antes, ainda ele conviveu com alguns discípulos diretos de Buda. E aí ele se converte de uma tal maneira que ele é considerado fundador da assistência social no mundo, porque ele faz um império, digamos que conferia aos cidadãos, aos súditos, na época não tinha nem noção de cidadão, eram os súditos mesmo, benefícios de saúde, de educação, coisa que nem se pensava, imagine, 300 anos antes de Cristo, né? Com aquelas tiranias todas, com aqueles impérios absolutos em que os reis e os imperadores eram verdadeiros deuses. E ele faz uma revolução pacífica na Índia, na base do ensino budista. Então vejam só que coisa interessante. Com isso eu estou querendo evocar a ideia de que as religiões, elas têm uma dubiedade dentro delas, todas. Quando se fala, por exemplo, de violência, vamos falar, por exemplo, o islamismo. Né? O islamismo chama o tempo inteiro Deus de misericordioso. Ora, quem é a misericórdia suprema não vai punir, não vai exercer uma ira divina, porque ira não combina com misericórdia. Né? No cristianismo, nós temos a ideia que Jesus trouxe, que com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Perdoai 70 vezes 7, perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, enfim, toda uma ideia de não violência. E, no entanto, né, nós temos cristãos e grandes cristãos que defenderam a Inquisição, que defenderam a Guerra Santa, um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, que é um autor que eu gosto muito, inclusive, fantástico, genial. Ele promoveu a perseguição àqueles que não pensavam como ele, aos chamados heréticos. Né? Então, existe no bojo das religiões, ao mesmo tempo, um discurso, um apelo à paz, à concórdia, à cooperação, ao amor, à compaixão, e existe, dentro das religiões, um apelo às guerras. O islamismo, acabei de citar, Deus misericordioso, no entanto, existe a ideia de guerra santa no islamismo. Né? Então, só para citar alguns, porque também no hinduísmo, vamos pegar o Bhagavad Gita, que é um dos livros mais belos, no meu entender, escritos entre os livros religiosos do mundo. Né? E o que é o Bhagavad Gita? É Krishna conversando com Arjuna, que é um guerreiro, e o Krishna está incentivando o Arjuna a guerrear contra os seus próprios parentes. Tudo bem. Gandhi e outros intérpretes vão dizer que esse discurso de Krishna para Arjuna não era uma coisa literal, não era bem uma guerra física, mas era uma guerra contra as próprias tendências inferiores, contra as próprias paixões, os próprios vícios. É uma interpretação. Porém, há ali uma leitura que pode ser feita de violência. E é incrível porque Gandhi se inspirou no Bhagavad Gita e no Sermão da Montanha de Jesus para conceber a ideia de não violência. Né? Mas existe ali no bojo e em todo o livro Mahabharata, que o Bhagavad Gita é um livro interno, é como Mahabharata constitui como se fosse a Bíblia e o Bhagavad Gita como se fosse o Evangelho, o Novo Testamento dentro da Bíblia. Então o Mahabharata é um livro enorme que relata guerras, etc. Então, e sem citar também no judaísmo, né, que também as guerras fazem parte de toda a história, né, e são apoiadas por Yahvé. Né? Então nós temos aí uma questão muito delicada. Né? Porque se nós considerarmos os livros chamados de sagrados, né, como palavra divina inquestionável, e os seus intérpretes como aqueles que vão dizer a verdade absoluta, nós estaremos muito prejudicados e diria até enroscados, né? Por quê? Porque, de fato, há de tudo. Dentro da Bíblia há de tudo. Há coisas belíssimas, há apelos maravilhosos e há apelos absurdos, né? Assim como no Alcorão, assim como no Mahabharata, assim como em todos os escritos sagrados. Por exemplo, no Espiritismo, a respeito da guerra, né?
No Livro dos Espíritos, diz que a guerra ainda é necessária. Por quê? Eu, hoje em dia, não concordo com isso. Isso é uma visão um pouco conformista em relação à natureza humana. Já existia no século XIX vários movimentos pacifistas que combatiam a ideia da guerra e da violência entre os povos, entre as nações. Então ali é um reflexo humano, aliás, também dos próprios espíritos que são humanos. Isso Kardec deu também de contribuição interessante, né? Que ele dessacraliza o que vem do mundo espiritual e pode ser criticado, coisa que nós nunca fizemos. Então, essa espiritualidade crítica que nós estamos propondo aqui é essa. Vamos fazer uma leitura crítica. Aqueles que acreditam, que seguem algum tipo de tradição espiritual, vão considerar que os livros sagrados, ditos sagrados, têm uma inspiração divina, têm ensinamentos positivos. Podemos dizer, para aqueles que não aceitam essa intervenção espiritual, que pelo menos nos livros sagrados há um reflexo de alguma busca produtiva, ética, bela do ser humano por ser melhor. Porém, né, todos os livros foram escritos por quem? Por seres humanos, imperfeitos, violentos, contextualizados na sua época histórica. E, portanto, sim, existe muitas vezes nas religiões uma apologia à violência. A violência da guerra, a violência contra o herético, contra aquele que não pensa como nós, contra outra religião, né? Porque só a nossa salva e o outro então tem que ser eliminado. A violência contra o próprio adepto, na medida em que a religião muitas vezes oprime o ser humano, né? Na sua liberdade, na sua corporeidade, no seu livre-arbítrio, na sua vida, né? Porque as religiões, nas suas tradições hierarquizadas, elas muitas vezes querem regular rigidamente a vida do adepto, do indivíduo, né? Hierarquizar, regular, oprimir, enfim. Então, tudo isso tem uma alta dose de violência. A violência será mesmo necessária para nós vivermos nesse mundo? E aí, acredito que nós só poderemos, e aí eu estou com Gandhi, estou com Tolstói, estou com os Quakers, estou com os intérpretes do cristianismo anarquista ou do anarquismo cristão, que consideram todos que nós temos que eliminar a violência do mundo. Claro que para isso nós temos que superar a violência dentro de nós, né? E para isso é preciso uma transmutação, uma sublimação, né, dos nossos impulsos mais agressivos, que podem ser sublimados. Até Freud, que era muito pessimista em relação ao ser humano, achava que nós podemos e fazemos isso constantemente, de sublimar os nossos impulsos mais destrutivos em arte, né, em civilização. E podemos sublimar esses impulsos em cooperação, em amor, em arte. Arte sempre, 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 né? Sempre a arte transmuta, eleva, sublima, transforma, resiste, insiste. A arte é divina e profundamente humana, né? Então, é preciso que a gente entenda assim, que nós temos que caminhar para um mundo de não violência. Mas aí nós temos que ver as causas da violência, que estão em nós, mas também estão nas estruturas sociais. Qual a causa principal das guerras no mundo hoje, século XXI? A indústria bélica, o aparato bélico-militar, principalmente norte-americano. Então, esta indústria vampiriza o sangue das crianças, de milhões que morrem, que se refugiam, que morrem nas guerras, que morrem nos bombardeios, que morrem de fome por causa das guerras. Para quê? Para meia dúzia de pessoas se enriquecerem e que nunca, nem na eternidade, poderiam usar todo o dinheiro que acumularam. Pequenos indivíduos que acumulam dinheiro enorme às custas da vampirização do sangue do planeta. E isso também em relação aos animais, em relação à natureza, a violência estrutural que está impregnada no nosso planeta, na Terra inteira, que faz parte da estruturação do planeta, ela tem uma motivação econômica em benefício de alguns poucos. E, claro, se alimenta, né,
dos nossos instintos mais brutais, que acedemos, que nos comprazemos, né? Na violência que vai produzir essa riqueza imoral, essa riqueza que eu nem sei qualificar, né? Da exploração, a riqueza que é fruto da morte, que é ensanguentada do sangue dos indígenas, dos negros, dos colonizados, dos palestinos, de todos, né? De todos, ninguém escapa, né? Então é preciso que a gente, sim, se temos, se seguimos, se gostamos de alguma tradição espiritual, se nos alimentamos com esses ensinos de compaixão, de bondade, de fraternidade, de amor, de elevação, de sublimação dos nossos instintos mais brutais, então leiamos as religiões, leiamos os livros que nos apetecem ler de maneira crítica, para extrairmos aquilo que é bom, aquilo que nos faz melhores e repudiarmos aquilo que alimenta, justifica ou tenta dar vazão àquilo que nós temos de pior. Então não existem guerras santas, porque guerra nunca é santa, a violência nunca é santa, a violência nunca pode ser justificada, a violência nunca é necessária, né? Nunca pode ser justificada como uma necessidade de defesa, todos os sofismas que usamos para matar, para impor, para eliminar o outro. Não. Então é preferível que sejamos nós, os mortos, os mártires, do que façamos isso, do que tenhamos sangue nas mãos. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar por hoje para a nossa reflexão. E voltamos na próxima semana com mais um programa Conexões Espiritualidade Crítica. Um grande abraço a todos e todas.